Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, irmãos, agora e sempre. Vamos, nessa noite, continuar o nosso culto, né? Já oramos, já louvamos a Deus e vamos continuar aqui agora, meditando, refletindo na palavra de Deus e num tema específico que cuidadosamente nós temos preparado para a igreja de Cristo, sobre a família, nos meses de maio e junho. E eu quero só lembrar, recapitular você aqui da primeira série, do nosso primeiro capítulo aqui, dessa série de mensagens, onde nós falamos sobre o secularismo, irmãos. O pastor Adriano trouxe aqui a palavra sobre secularismo, e você pôde ver aí, né, que é essa maneira do mundo viver, sendo enraizada em nós a cada dia de forma sutil, de forma onde as coisas vão entrando na nossa vida e modificando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver e, óbvio, de uma forma que a Bíblia não aprova, que Deus não aprova. Nós vimos o perigo do secularismo e tudo muito fundamentado nos 10 mandamentos, irmãos, naquele pilar da moral de Deus, da moral do ser humano. Depois, no domingo seguinte, o domingo passado, nós tivemos aí falando sobre as mães em perigo, e você teve aí a surpresa de ver, inclusive, o diácono Wesley de terno. Se você não conseguiu ver esse episódio, você pode ver novamente. É algo incomum, é tipo o cometa Halley, alguma coisa assim, mas está lá, está gravado, verdade. E o diácono Wesley trouxe para nós a mensagem sobre mães em perigo, falando da família. E hoje nós vamos falar sobre proteger a nossa família do consumismo. E eu espero que você se desprenda de qualquer tipo de preconceito sobre esse termo, sobre, mas eu não sou consumista, então isso não vai me interessar, alguma coisa nesse sentido, porque é algo, irmãos, que nos bombardeia. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, eu vou falar de algumas experiências também, e você vai ver que isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Pense nisso. Pode ser a porta de entrada do inimigo de Deus dentro da sua casa. Olha o detalhe. E nós vamos refletir acerca disso, e eu começo aí com esse ponto de partida, com esses slides que vocês vão vendo aí, que nós vamos projetando, e eu quero já começar dizendo para você que não é uma questão de opinião, irmãos. Não é o que eu acho de consumismo, o que você acha de consumismo, não é bem isso, não é uma disputa, não é sobre quem tem razão, quem não tem razão. O que nós vamos ver aqui é algo muito mais sério, algo que está muito mais embaixo, vamos dizer assim. E nessa questão de opinião, que nós podemos ver, é algo que a gente sempre discute o que é certo e o que é errado. Mas eu aproveito para trazer para você aqui primeiro um paralelo entre o consumo e o consumismo. Eu quero só mostrar para vocês, ilustrar um pouquinho, né, que o consumo é algo que Jesus já previa, né? Jesus fala do avanço da tecnologia. E é óbvio, a tecnologia só alcança quando existe demanda para isso, quando a indústria consegue produzir isso, quando isso ganha escala e quando isso toca a vida das pessoas de alguma forma. Então, consumo não é nada de errado, não é nada demais, né? Graças a Deus, alguém inventou a luz elétrica, graças a Deus, alguém inventou o ar-condicionado, graças a Deus, alguém inventou a direção hidráulica. Essas são as que eu realmente gosto demais, que facilitam muito a vida, sem falar na tecnologia, enfim, né? E aí só uma visão geral, né, da indústria 1.0, 2.0, 3.0, e aqui nós estamos atualmente 4.0, só para vocês terem aí uma
uma ideia dessa evolução, né? Evolução dos mecanismos, das pessoas, da conectividade dos equipamentos, ou seja, de como as coisas funcionam no dia a dia, como que elas interagem conosco e com as nossas necessidades, e como que isso tudo nos serve, né? É para isso que nós temos o consumo, seja consumo de bens, consumo de serviços, enfim. Esse realmente é um quadro para a gente ter uma visão geral. E aí nós podemos ver algumas situações como essa, né? Pessoas felizes em locais de compras, em shoppings, enfim, com uma sacola, 2 sacolas, várias sacolas. Coloquei ali também para a gente refletir sobre os meios de pagamento, né? Pagamento por cartão, pagamento cartão digital, aplicativo, Pix, enfim, quanta coisa, né? Aparecendo. Tem até uma mensagem tentadora ali, né? 75% de desconto. Eu costumo brincar, porque quem dá 75% de desconto, eu acho que tinha alguma coisa errada antes, né? Porque como é que pode, né? Uma coisa dessa. Mas tudo bem. Cada um com a sua estratégia aí. E eu queria agora trazer para você uma definição de consumo. Espero que você esteja conseguindo visualizar, mas eu vou ler aqui com você, vou acompanhar aqui com você essa definição de consumo, de consumismo, na verdade. O consumismo é um estilo de vida orientado por uma crescente propensão ao consumo de bens e serviços, em geral, supérfluos, em razão do seu significado simbólico, prazer, sucesso, felicidade, frequentemente atribuído pelos meios de comunicação social. Essa é uma definição de um sociólogo americano, o Thorstein Veblen, e norueguês, na verdade, e americano ali onde ele publicou seus estudos, que ele traz justamente essa questão de um estilo de vida, consumismo como um estilo de vida. Nós vemos, inclusive, várias nações sendo bombardeadas, criticadas por conta do consumismo, por conta justamente desse estilo de vida orientado para essa crescente propensão do consumo, ou seja, nunca está bom, nunca é satisfatório, nunca chegou num nível legal, sempre aumentando. E aí quando a gente coloca os ambientalistas no meio dessa conversa, aí a coisa realmente toma uma proporção que vai longe, né? Cada um ali sob a sua ótica, tendo uma razão ou outra, mas o fato é que realmente a discussão vai longe. E eu trago aqui também, nessa nossa próxima imagem, irmãos, uma situação em cerca da gravidade máxima do consumismo que eu queria trazer para você. Porque na gravidade máxima, no seu ápice, o consumismo ele pode ser visto como uma compulsão, realmente como um distúrbio, como uma doença, como algo ali que é extremamente nocivo às pessoas. E tem um nome, e eu vou falar esse nome esquisito para você aqui. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar sobre esse nome. Qual o nome? A oneomania. Como chama? Oneomania. O que é isso? Traduzindo para o português, brincadeira. O ato de comprar indiscriminadamente. Compra, aquisição, compra e mais compra. Oneomania é uma compra doentia, é uma propensão ao consumo desenfreado, que você não controla. E achei interessante aqui, essa definição que eu vi que nesse distúrbio, na oneomania, o consumo é um vício da mesma forma como o álcool está para o alcoólatra. Simples assim. Da mesma forma como um dependente químico
ele precisa de uma substância química. Essa dependência comportamental, esse distúrbio comportamental, essa doença, a oneomania, ela traz muitos malefícios e que nós vamos ver aqui na sequência da nossa conversa. Inclusive a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que esse transtorno aí, ele pode atingir cerca de 8% da população mundial, distribuído aí em todas as classes sociais. Olha só que interessante, né? Vem o nosso primeiro pensamento aí, porque não é só quem tem condições de consumir que consome demasiadamente, que consome de uma forma maior do que o necessário. E aí eu queria trazer para você aqui situações do nosso cotidiano. Situações do nosso cotidiano, eu vou narrar para você um dia que eu tive aqui, para você ver como são as coisas, né? Acordei, fui ao banheiro, peguei o celular, fui tomar o café, coisas básicas ali do início do dia, né? Fui em frente de casa, fiz uma oração, eu gosto de fazer isso, gosto de tomar um arzinho fresco ali do começo da manhã, falar com Deus. Afinal de contas, a gente às vezes espera alguns desafios no dia, mas o dia reserva às vezes mais desafios para a gente. Então, começando o nosso dia com Deus ali é mais do que começar com o pé direito. Abri a rede social, tinha um anúncio. Já comecei o dia tendo uma oportunidade. Não estou falando que é boa, não estou falando que é ruim, uma oportunidade de consumo. Ali na minha rede social. Fui falar com um amigo através de um aplicativo de mensagem e o amigo estava vendendo o carro dele. Opa, mais uma oportunidade ali. E o dia estava só começando. Fui olhar meu e-mail e quem que tinha um recado de quem ali? Talvez você já deve ter recebido esse recado. Tinha um recado da Lu do Magalu, né? Muita gente recebendo recados aí. E o dia continuando, e eu assistindo ali TV, né? Assistindo TV ali um pouquinho na hora do almoço, seja ali no jantar, enfim. E o que tem na TV? Os intervalos comerciais. Mais anúncio. Em todo o tempo na TV. Inclusive dentro dos programas tem anúncio. E, seguindo o dia, fui depois preparar a reflexão que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, e dentro do aplicativo da Bíblia, estava ali anúncios de produtos, né? Os aplicativos, enfim, têm as suas estratégias aí de rentabilidade, e dentro do aplicativo da Bíblia, que eu estava preparando a mensagem para falar sobre consumismo, tinha oportunidades de consumo, né? E eu tenho certeza que esse meu dia aqui não foi muito atípico e não foi muito diferente do dia de vocês, e eu queria trazer essa primeira mensagem para você aí. Que as mídias, eles te dão ali o padrão e eles te dão o produto. Você tem que ser assim, você precisa disso daqui, e olha, está aqui em tantas vezes, e aqui está a oportunidade para você. Eles te dão um padrão e eles te dão um produto. Mas a escolha, irmãos, sempre é sua. A escolha é sua. Você que aperta o botão, você que pega o link e entra no site, você que decide, seja por impulso ou de forma bem pensada, se você vai adquirir aquele produto ou aquele serviço. Isso acontece na nossa vida sempre, sempre, todos os dias. Quando você pesquisa por um brinquedo de uma criança ali que está chegando, aniversário de alguém, está chegando ali o Dia das Crianças, a tua rede ali, a tua internet, a tua rede social, os sites que você acessa, eles vão começar a te bombardear por aquilo que você pesquisou, produtos similares, enfim. Isso não é novidade para você, mas eu queria ressaltar para você que isso acontece em todos os seus dias. E
Alguns dados aqui, de acordo com o SPC Brasil, 36% dos entrevistados admitiram fazer compras como forma de aliviar o estresse e 47% afirmaram que a atividade os fazia se sentir bem. Olha o tamanho do número, 36 e 47, quase metade da população pesquisada aqui. E, segundo uma outra pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor brasileiro, 64% da população está hoje endividada. População brasileira, 64% está endividada, mais da metade da população brasileira. E, em paralelo, olha que interessante, um relatório do SPC Brasil e da CNDL apontou que 61% dos entrevistados cederam às compras por impulso. Olha os dois números, 61% cederam a compras por impulso e 64% da população está endividada. Será que é coincidência? O que nós podemos ver desses números? O impulso, o consumismo. Eu não sei dizer em qual fase, eu não sei dizer em qual grau, não é essa a nossa conversa hoje aqui, mas algo de errado acontece com as famílias brasileiras, irmãos. Isso é fato. Isso pode estar acontecendo na minha, na sua. E eu queria trazer para você aqui uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre os sinais e os sintomas dessa doença, desse distúrbio, desse transtorno, a oniomania, que é o quê? Vamos chamar de doença do consumo. 1. Esconder a compra. Parei aqui, porque esconder a compra, a pessoa vai, compra uma coisa e ela esconde. De quem que ela esconde? Do marido? Da esposa? Do filho? Da mãe? Do pai? Do irmão? Do tio que mora junto? De quem? Está escondendo de quem? A pessoa compra e ela esconde. Olha que comportamento primitivo. E aí me faz lembrar um dos primeiros comportamentos humanos, das primeiras falhas, do primeiro erro, lá no Jardim do Éden, quando Deus foi conversar com aquele casal ali que tinha cometido uma falha muito grande, Adão e Eva. Qual foi a reação deles, irmãos? Se esconder. Escondeu, tem coisa errada. Primeiro sinal, sintoma, Nesse caso, um sinal de algo que não está bem, algo que comportamentalmente não está legal. Número 2, muitas compras, seja em quantidade de itens, seja em quantidade de compras, muitas compras, frequência dessas compras. 3, comprar para reduzir a angústia. Quer saber de uma coisa? Não estou bem, não estou legal, esse negócio de Covid está afetando minha cabeça, eu vou sair para comprar. E depois que eu compro, eu me sinto bem. Então isso acaba virando ali uma terapia. Uma terapia que a pessoa vai se auto-enganando, ela vai cavando um buraco cada vez mais fundo. Ponto número 4, culpa e remorso. A pessoa entrou nesse ciclo, talvez você que está me ouvindo agora já fez isso, entrou nesse ciclo, se sentiu bem, teve aquele momento de euforia, comprei. Não estava com preço muito bom assim, mas eu comprei. E aí depois vem aquela culpa, aquele remorso. Às vezes a pessoa não sabe o que é que ela está sentindo. Ela não consegue distinguir ali o sentimento, é uma coisa ruim, é uma angústia, culpa, remorso. E o quinto e último sinal e sintoma aí dessa doença da oniomania, doença do consumo, a dor de pagar. E essa dói, hein? E eu te falo que essa é tão terrível, que mesmo as pessoas que não têm os pontos de número 1, 2, 3 e 4, sentem o quinto. Não é incrível isso? A dor de pagar? Eu sinto essa.
Dói, né? Algumas coisas têm doído muito no nosso pulso. 5 pontos, irmãos. E me desculpa se eu estou te incomodando, é porque você vai ver que tudo isso tem validade bíblica na sequência da nossa conversa aqui, mas eu preciso falar isso para você. Eu preciso entrar aí na sua casa, com a sua permissão, por esse canal digital e falar com você, porque se acendeu alguma luzinha amarela aqui, se acendeu amarela, não estou falando nem a vermelha, irmãos, se acendeu amarela, cuida da sua família, cuida da sua família. E olha essas 3 perguntas aí, ó, que estão do lado direito do seu vídeo, nesse quadradinho cinza aí. Eu quero, eu preciso, eu posso. Olha que forma simples, que quando você fala, eu quero, sim, eu quero. Eu preciso, sim, eu preciso. Eu posso, sim, eu posso. Sabe o que eu tenho para falar para você? Vai, passa o cartão. Vai, faz o Pix, faz a transferência, tira o dinheiro, faz essa compra. É errado isso? Lógico que não. Claro que não. É errado você trocar um eletrodoméstico, você fazer qualquer coisa que seja para sua casa, para sua família, pessoalmente. É errado? Ninguém está falando que isso é errado. Agora, se eu quero, se eu acho que eu preciso, porque o preciso ele é perigoso, né? Eu preciso, né? Porque eu preciso, você não sabe o tanto que eu preciso, mas eu preciso, então eu sei que eu preciso. E eu posso, eu vou poder lá na frente, é por isso que eu já estou aqui, ó, fazendo algumas fatias desse preço ao longo do tempo, e eu já estou comprometendo 7 salários que eu ainda não recebi, 10 salários que eu ainda não recebi. E o banco me mandou uma mensagem outro dia ali, né? O banco manda, né? O aplicativo do banco manda esses pop-ups, né? Essas mensagens aí dos aplicativos. Financiamento em 60 vezes. Pelo aplicativo, eu não preciso nem ir na agência. Eu aperto o botão lá e eu me enfoco, ou quer dizer, eu pego o dinheiro 60 vezes. Eu quero, eu preciso, eu posso. Como será que está isso? Vamos refletir um pouco mais sobre isso, irmãos. E antes de mudar para o nosso próximo tópico aqui, esse ponto de marido e mulher eu queria chamar um pouquinho mais a atenção. Principalmente nesse ponto de esconder a compra. Sabe por que você está escondendo as coisas do seu marido? Ou seu marido está escondendo as coisas de você, esposa? Porque vocês não estão conversando o suficiente. Tem coisa errada. Tem uma lacuna na comunicação. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é o caminho mais difícil a seguir. Agora, quando você esconde, você está mentindo. Quando você mente, você está pecando. E quando você está ocultando, mentindo, pecando, você está se parecendo mais com quem? Com Deus ou com o inimigo de Deus? Qual que é o exemplo que você está dando para o seu filho, para a sua filha? Fazendo algo nesse sentido. E é pior ainda, né? Quando a mãe e a filha se unem contra o pai numa atitude como essa, ou o contrário, o pai e filho contra a mãe, quer que seja, nós não estamos falando da configuração da família aqui, família aquela da Bíblia, né? Homem, mulher, filhos. Muito difícil isso, irmãos, muito difícil. Presta atenção nesse tipo de comportamento. Mais uma vez, o diabo pode entrar na sua casa por uma fresta que você deixou aberta, ó, desse tamanho. Daí que vem brigas, discussões, você não me entende, mas eu também não, e não sei o quê, e isso vai e volta, e põe embaixo do tapete, quando vai ver o tapete está dessa altura, de tanta sujeira, não dá para esconder mais, a coisa explode. Tome cuidado com isso, irmãos. Às vezes por conta de um par de sapatos, às vezes por conta de uma bolsa, às vezes por conta de uma chuteira nova, às vezes por conta de um carro, às vezes por conta de uma decisão que você não compartilhou.
E eu só quero lembrar você que se você casou, esse é o seu dever, compartilhar as decisões, compartilhar. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a família. Seguindo, irmãos, para a gente entrar em pontos práticos, para a gente deixar tudo isso de negativo que a gente viu para trás. Então, como tomar essa profilaxia, essa prevenção, como ter uma prevenção disso na nossa vida, ou até mesmo afastar o consumismo, se ele estiver presente na nossa casa, na nossa família, seja na família toda, seja em algum membro da família. Primeiro, faça uma autoavaliação. Uma autoavaliação sua. E eu quero ler esse texto aqui com você, Mateus 7, 3. Talvez você nunca leu esse texto, você nunca ouviu falar desse texto, e eu quero ler ele junto com você aqui agora. Mateus 7, 3 diz assim, para você hoje: por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Essa pergunta é para você. Essa pergunta é para mim também. Está aqui, ó. Ela é pessoal. Então você está olhando a vida dos outros, daquela sua amiga, não a sua, da sua amiga. Nossa, fulano de tal precisava escutar essa mensagem hoje. Fulano de tal. Irmão, estou falando com você aqui. Eu estou falando da autoavaliação. É você. Você olhar, lembrar daqueles 5 pontos ali e ver se não tem algo errado na sua vida. Fez isso na sua vida, agora faça na sua família. Olha para o seu marido, olha para a sua esposa, para os seus filhos. Sejam eles maiores de 18 anos ou principalmente se for menores. Porque é aquele que você ainda pode mudar, influenciar de alguma forma o comportamento de um futuro ser humano autônomo, adulto, que vai tomar suas próprias decisões e que está se espelhando em você. O cisco no olho do outro ou o tronco que está no meu olho? Palavra de Deus falando com você, palavra de Deus te incomodando um pouquinho hoje. Pense na vida financeira da sua família. Como está a vida financeira da sua família? Como é que está a decisão das compras? Se tem que trocar um carro, é só um que toma a decisão ou são todos os membros da família, ou principalmente marido e mulher? Falando em vocês, marido, mulher, vocês já pararam para fazer o orçamento familiar? Não precisa ser economista para fazer orçamento familiar, não. Não precisa de computador para fazer orçamento familiar. O orçamento familiar pode ser ali, ó, no papel do pão, ali, ó, no verso do papel do pão que você comprou pela manhã. Quando todos tiverem chegado do trabalho, você pode usar o verso desse papel e uma caneta ali mesmo, daquela uma lá, aquela marca bem simples lá, para você escrever ali, nas costas ali do papel de pão, quanto você ganha, quanto você gasta e quanto você guarda. Isso, orçamento familiar. E, mais uma vez, como está sendo o seu exemplo? Mais um texto aqui, Lucas 14, do 28 ao 30. Diz o seguinte, a palavra de Deus: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e vai ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. A palavra de Deus te incentivando ao planejamento, orçamento, discussão. Nós vamos fazer isso aqui no caso, aqui uma casa, nós vamos fazer isso? Vamos, estamos juntos, estamos juntos. Nós vamos precisar do quê? Economizar para isso? O que nós vamos precisar fazer? Pense nisso, irmãos. E no último tópico aqui, do item 1, antes da gente passar para o tópico de número 2, para essas atitudes, essas 3 atitudes que nós temos que ter. Cristão inadimplente. O inadimplente, traduzindo para o bom e simples português, é aquele que
está devendo na praça, cristão inadimplente. Irmãos, isso eu preciso te dizer, isso desagrada a Deus. E além de desagradar a Deus, dá um péssimo de um testemunho. Sabe por quê? As pessoas veem o seu comportamento, elas sabem que você é cristão, às vezes ela vê você ali saindo com a Bíblia embaixo do braço, ou com a Bíblia dentro do bolso hoje, né? Fica um pouquinho diferente. Qual que é a primeira coisa que as pessoas vão apontar o dedo, lembrando daquele texto do cisco e do tronco, né? Ou vão olhar o cisco no olho do outro, em vez de prestar atenção no tronco que está dentro do próprio olho, mas elas vão apontar o dedo para você e falar assim, ah lá, tá vendo? Sabe orar, sabe pedir para Deus, só que comprou um negócio lá na minha loja, lá no centro, ó, e até hoje eu não vi o pagamento daquele boleto lá, não. E aí você vai ver se é uma situação de necessidade, irmãos, se é um cheque do mercado que estava para 120 dias e você não conseguiu pagar aquela comida que estava entrando na sua casa. Eu quero orar por você e eu quero tentar te ajudar de alguma forma. A igreja pode tentar te ajudar com alimento, o que quer que seja. Agora, e se isso foi um celular que você trocou o modelo do teu celular para pegar um celular melhor? E se foi isso? Imagina, você está dando um mau testemunho, você está inadimplente por uma questão completamente supérflua. Aí, realmente, a coisa aperta um pouco mais. E aí, antes da gente entrar no tópico de número 2, eu queria trazer esse gráfico. Eu amo esse gráfico, porque esse gráfico ele fala da nossa essência, esse gráfico aí. E eu gosto muito de gráfico, então, eu gosto de gráfico, eu gosto da essência do ser humano segundo a Bíblia, do comportamento humano. Então eu trago para você um comportamento horrível que nós temos retratado nessa imagem aí, o valor das coisas. Vamos pegar então um celular, né? Todo mundo tem celular, muitas pessoas têm mais do que um, no Brasil tem mais celular do que gente, e olha que tem bastante gente. Mas olha só o valor das coisas. Antes de você ter esse celular, antes de você comprar o celular, o valor dele está aqui para você, numa escala de tamanho do valor, né? Está aqui. E aí você comprou esse celular. O que acontece com o valor do celular para você? Baixou. Ah, porque não era bem isso, eu esperava. Enfim, você já está acostumado. Você já está usando aquele celular para pesquisar mais produto que talvez você não precisa. Naquele celular que talvez você não precisava dele. E aí vamos supor que de repente, infelizmente nós estamos sujeitos a isso, alguém vai e rouba esse celular, ou ele cai na piscina, sei lá o que acontece com o teu celular, você perdeu o celular, o valor dele era aqui, veio para cá, o que acontece com o valor do celular para você? Eu amava aquele celular. Nossa, como era bom. Já parou para pensar, irmãos? Às vezes você está correndo atrás de tanta coisas, está correndo atrás de tanta coisa, e elas acabam perdendo o valor para você mesmo. Você não atribui o devido valor àquilo. As coisas perdem o valor para você no dia a dia, e talvez por causa daquele bendito daquele celular, foi o motivo para você quebrar o pau dentro da sua casa, brigar com a sua esposa, brigar com o seu marido, com o seu filho. Comprei, eu trabalho, eu mereço, eu estava precisando, porque quebrou o pau, irmãos. Foi um dia assim que o vizinho escutou coisa que ele nem precisava escutar. Na casa do cristão. Por conta do quê? Aquilo que eu falei lá atrás. Você está na igreja, você está lendo a Bíblia, você está participando da lição, está fazendo tudo certo, não está roubando a Deus nos seus dízimos, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Fez até uma oferta, mas você deixou aquela frestinha aberta ali, ó, e o diabo não precisa de uma porta muito aberta, não. Só dele espiar dentro da sua casa já faz um estrago danado, e por conta de uma coisa pequena. E aí eu quero entrar no segundo tópico com você aqui, para a gente falar
dessa outra atitude que você deve tomar para proteger a sua família do consumismo. Valorize o que você tem. A história da grama do vizinho é mais verde que a tua e tal, aquela coisa toda. E eu quero ler esse texto para você. Lembra que eu falei? A gente falou de pesquisas, a gente falou de dados, de definições, de sociologia e tal. Nós estamos na Bíblia agora. Olha o que Deus fala para você lá em Provérbios 15, 27, a primeira parte do verso 27. A cobiça traz aflição para toda a família. A cobiça traz aflição para toda a família. Você não está satisfeito com aquilo que você tem, porque o carro do outro, a casa do outro, o emprego do outro, porque quando eu tiver, eu vou, porque quando eu conseguir, eu vou, porque quando, até quando? Que coisa é essa? E nós vimos ali, no primeiro tópico, na primeira mensagem sobre a família, os 10 mandamentos, e você viu que você não pode mentir, e você viu que você não pode cobiçar. Comportamento, é um comportamento, irmãos, é terrível, é terrível. A cobiça, ela é um pecado cruel, por quê? Porque ela gera, primeiro, ingratidão por aquilo que você tem. Você é ingrato por aquilo que você tem. Aquilo que você tem não é suficiente. Não está legal, não está bonito, não é da moda. As outras pessoas não estão cobiçando aquilo que você tem, por isso que você gosta menos. Que comportamento esquisito. E aquilo foi o que Deus te deu. E a cobiça, ela é destruidora, ela é cruel, porque ela prende você no futuro. Você já pensou nisso? A cobiça, ela prende você no futuro, porque quando eu tiver, aí quando eu conseguir, você está preso lá no futuro, a tua vida passando aqui, na tua frente, você vivendo, ainda que os dias que a gente está vivendo não sejam os dias mais maravilhosos das nossas vidas, quantas dificuldades nós estamos passando, mas ela prende você no futuro e ela faz você esquecer do presente. Terrível isso, terrível. Terrível. Presta atenção, valorize o que você tem. Tem até uma história famosa, né? Eu acredito que talvez você já deva ter ouvido essa história. Talvez alguém te contou, talvez alguém te mandou um áudio, te mandou um vídeo no WhatsApp, de um homem que ia vender o sítio que tinha. E aí ele foi descrevendo no anúncio, né, o sítio que ele tinha. Já ouviu essa história? Vendo bela propriedade, e ele começou a descrever a propriedade ali para colocar nos classificados, né? E ele foi vendo que ali cantavam pássaros, que ali era calmo, que ali não se escutava o barulho da rodovia, que ali era uma coisa tranquila, apesar do acesso ser fácil, que tinha ali também um poço artesiano, então tinha autonomia na água e tal. Me desculpa se eu estou falando essa história, se é de algum autor específico, talvez o meu ponto eletrônico possa me soprar aqui, mas eu não lembro o autor, sinceramente, mas eu lembro da história, que é uma história muito interessante. Por quê? Porque no final, quando ele descreve, né, o dono da propriedade, ele descreve ali o lugar, ele fala, nossa, mas esse lugar é maravilhoso. Quer saber de uma coisa? Não vou vender, não. E ele descobre o valor das coisas. Lembra que nós falamos ali? O valor das coisas. Quando ele sentiu que ele ia perder, o valor aumentou para ele, e ele percebeu aquilo, e ele acabou não vendendo sua propriedade. Maravilhoso. E aí eu digo para você, irmãos, será que se você não dá um trato aí no seu carro, será que você tem condição para fazer isso agora? Será que se você não dá um trato no carro, né? E depois você vai lá domingo de manhã e vai lavar o carro, tá? Pô, legal, meu carro é legal. Legal. Não é o mais caro, não é o mais barato, mas é o meu carro. E ó, tá legal, deu um trato aqui no meu carro. Comprar uma decoraçãozinha a mais para sua casa, talvez isso possa te deixar feliz, né?
com a casa em si, não um comportamento da compra, né? Até porque isso nós estamos combatendo aqui, nós estamos vendo que isso não é saudável, quando você compra para se sentir bem, né? O brinquedo das crianças, experimente esconder um brinquedo do seu filho, e depois de, sei lá, 1 mês, 2 meses, memória das crianças são curtas, né? A memória das crianças. Vai lá e entrega o brinquedo para ele de novo, ó, você não está brincando com esse brinquedo aqui. Você vai ver como que ele vai se animar, né? Pense nisso, irmãos. É lógico. Olavo Bilac, como eu tinha falado, do Olavo Bilac. Brincadeira, eu não lembrei do autor, mas não poderia esquecer, soprar aqui no meu ponto, né? Olavo Bilac, brilhante escritor brasileiro, e ele descreve essa narrativa que serve muito, muito para nós. E aí, quando a gente vai chegando no nosso na terceira atitude que a gente precisa ter aqui para finalizar a nossa conversa, a nossa reflexão aqui, a terceira atitude para proteger a sua família do consumismo é: mire alto. Mire alto. Ô Ivan, quer dizer que eu preciso, então, ser mais ambicioso ainda do que eu sou? Pelo amor de Deus, não é isso que eu quis dizer. Mire alto. Olha para cima. Coloca o objetivo nas coisas do alto, de lá. Olha aqui Mateus 6,33. Mateus 6,33, escuta isso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Lhe serão acrescentadas, depende da tradução que você tem aí. Quer dizer o quê aqui? Então, quando eu sirvo a Deus, beleza, eu vou, Ivan, então eu vou entrar de cara então, hein? Vou ser cristão, vou ir na igreja, vou ser um exemplo, que aí posso ter tudo que eu quero. Não é isso que nós estamos falando. Ainda que Deus tenha todo o poder para te dar tudo aquilo que for de material e que Ele acha que você precise. Mas qual que é a finalidade de Deus se tornar um servo dos seres humanos distribuindo presentes? Você está diminuindo Deus, você está colocando Deus na função de servo, na função de uma marionete, na função de um e-commerce. É isso que você está fazendo? Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, sim, nós vivemos num mundo capitalista, nós precisamos de dinheiro. Não é a oração que eu faço que vai pagar a minha conta de luz. Eu sei. Para isso que nós temos a dignidade do nosso trabalho. E se você nesse momento está sem trabalho, como eu já fiquei sem trabalho, aproveite depois os momentos que nós vamos fazer aqui de oração e ore para que Deus te ajude, para que o Espírito Santo te oriente, te capacite e que você consiga sair dessa situação terrível, graças a Deus, como eu consegui. Mire alto. Mais um último texto aqui, irmãos, lá em Marcos 8:36. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Ganhou o mundo inteiro, está com a casa no condomínio mais caro da cidade, só o IPVA do carro, nossa, dá para comprar o meu. Olha que não é difícil. Ganhou muita coisa e perdeu a vida. Por quê? Porque passou por cima de tantas coisas na vida para conseguir aquilo que conquistou, aqueles bens, aqueles serviços, aquelas coisas. Puxou o tapete de pessoas, cobiçou, secou aquilo que era dos outros, que não era seu, roubou alguma coisa de alguém, furtou, subtraiu, deixou de falar que alguém ganhou, independente, é roubo, independente, tirou vantagem de coisas, de pessoas, e no final da história,
perdeu a sua vida, perdeu essa salvação. Você já pensou nisso, irmão? Isso gera um comportamento que às vezes você não vai conseguir mudar. Um comportamento doentio, um comportamento estragado, um comportamento patológico. E aí, para a gente recapitular, encerrando, vou ler só mais um texto. Os irmãos do louvor podem se posicionar para a gente continuar louvando a Deus e refletir um pouco mais aqui também. Mas eu quero recapitular o que nós falamos hoje aqui, que para você proteger você e a família que você tem, ou a família que você ainda vai conquistar, do consumismo, fazendo essas 3 coisas aí, colocando essas 3 atitudes em prática, não precisa ser amanhã não, hoje já dá para fazer isso, fazendo uma autoavaliação sua e da sua família, como é que estão as coisas, espera aí, deixa eu ver aqui, como é que estão as coisas. 2, valorizar o que você tem muito mais coisa do que muito mais gente. Tem pessoas, como nós ouvimos aqui no começo do culto, dando valor em um prato de sopa. Você tem muito mais do que isso. E novamente, se você está numa condição que você não tem, procure uma liderança da igreja. Não é por conta disso que você vai passar necessidade de comida. Ponto número 3, mire alto. Pensamento lá em cima, nas coisas imateriais. E o último texto aqui que está em Mateus 6, do 19 ao 21. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Viu? Viu como é uma questão aqui de coração, de mente, de atitude, comportamento, de vida. É disso que nós estamos falando. E eu espero que você tenha vida em abundância, como Jesus Cristo nos promete, nos garante, assim que nós tomamos dessa fonte de água viva que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que você e a sua família feche todas as frestas, todas as portas, expulse o consumismo da sua casa e viva feliz em nome do Senhor Jesus.